Vamos lá, a gente está no Daf Yud Aleph Amud Aleph, na Mishnah. Fala pra gente a Mishnah. אחד משוח בשם מן המשחה, ואחד מרבה בגדים, ואחד שעברנו משיכתו, מחזירים את הרוצח. A gente viu que alguém que matou uma pessoa sem querer, ele vai para Miklat, ele vai para essa cidade de refúgio, até quando ele fica lá, até a morte do Kohen Gadol. Assim a gente encontra no Passuco, que até a morte do Kohen Gadol, ele fica lá. Agora, fala pra gente a Mishnah que não importa qual Kohen Gadol morreu. Pode ser o Kohen Gadol que é Mashuach Beshem Ben Amishcha. O Kohen Gadol ele era ungido com um óleo especial. Isso era principalmente no Beit Rishon. No Beit Sheni, se eu não me engano, eles já não tinham mais esse óleo. Então a diferença entre o Kohen Gadol e outros Kohanim é que o Kohen Gadol ele era Merubeh Bgadim. Ele tinha 8 roupas em vez de 4. Ele tinha mais roupas diferentes. Então, tanto faz ser um Cohen que foi ungido com o Shemen HaMishcha, no primeiro Beit HaMikdash, ou se é um Cohen que a única diferença entre ele e os outros Kohanim, que faz dele Cohen Gadol, é porque ele tem mais roupas, ou um Cohen she'avar mimeshichato, ou um Cohen que ele era, por exemplo, o Cohen Gadol estava passul por algum motivo, temporariamente o Cohen Gadol ficou inválido, colocaram outro Cohen Gadol no lugar dele, e depois, quando o primeiro Cohen Gadol voltou a ser válido, substituíram, trocaram, ele voltou a trabalhar. Esse Cohen que foi Cohen Gadol temporariamente, se ele morrer, certo? Qualquer um desses Kohanim Gedolim que morrerem, devolve Machzirim et Harotzeach, libera o Rotzeach para sair de Ir Miklat e voltar para casa. Rabi Yehuda Omer, Af Mashuach Milchama Machzir et Harotzeach. Rabi Yehuda fala que mesmo o Cohen, tinha um Cohen que a função dele era empolgar, levantar a moral do povo antes que eles saiam para a guerra, certo? Ele falava, quando eles estavam saindo para a guerra, ele levantava a moral do povo. Esse é chamado de Cohen Mashuach Milchama. Ele era Nimshach, ele era untado também com óleo, na hora que iam para a guerra, para preparar o pessoal para a guerra. Rabi Yehuda fala que se esse Cohen morrer, ele também devolve as pessoas que mataram sem querer para casa, ele libera o Rotzeach de sair de Ir Miklat. Ele também é chamado de Kohen Gadol. Lefichach, já que é assim, já que a morte do Kohen Gadol libera as pessoas para ir para casa, e moteem shel kohanim mesapkot lahem mechia uksut kedei shelo yitpalol benehem sheyamutu. O costume era que as mães dos Kohanim Gdolim, elas levavam comida, levavam roupa, levavam presentes para as pessoas que estavam na Ir Miklat, que mataram sem querer e estavam na Ir Miklat, para que eles não rezem para que o Kohen Gadol morra. Eles podiam rezar pela morte do Kohen Gadol, certo? E porque eles queriam ser liberados da casa, então as mães faziam com que a estadia deles lá fosse uma estadia boa, para que eles não rezassem pela morte dos Kohanim Gadolim. Pergunta Muraminal, de onde a gente sabe que todos esses Kohanim que morreram, quando o Kohen Gadol morre, pode voltar para casa? A priori está escrito no passo Kohen Gadol, talvez é só um tipo de Kohen, não o Kohen com Shemen Mishcha, o Kohen que ele tinha mais roupas, ou o Kohen que foi substituto, de onde a gente sabe que todos esses. Amarav Kahana é o seguinte, a gente tem alguns psukim que falam que a morte do Kohen Gadol libera o Rotzeach. Tem 3 psukim basicamente, então isso vai ensinar que tem 3 tipos de Kohanim que liberam. De Amar Kra, Ve'eshev ba'ad mota Kohen Gadol, esse é um pasuk. Uchtiv ki beir miklato yeshev ba'ad mota Kohen Gadol, esse é o segundo pasuk. E o terceiro, Uchtiv achrei mota Kohen Gadol. Tem 3 psukim que falam que a morte do Kohen Gadol libera o cara de Ir Miklat. Daqui a gente vê que é um Kohen Gadol que ele foi untado com óleo, o Kohen Gadol que tem mais roupas, ou o Kohen Gadol que foi substituto. Qualquer um desses 3 libera o Rotzeach de Ir Miklat. E Rabi Yehuda que falou que o Cohen que ele era, a função dele era preparar o pessoal para a guerra, Rabi Yehuda Ktiv Krachlina, e Rabi Yehuda fala que tem um quarto passo que fala que a morte do Cohen libera, está escrito Lashuv Lavshevet Baretz Admot a Cohen, certo? Tem mais um passo que fala que ele é libertado na hora que o Cohen morre. Então, fala Rabi Yehuda, a gente tem aqui mais um Cohen Gadol, a priori, certo? Alguém que ele tem uma função específica como Cohen, que libera as pessoas. Veidach medeloch tiva agadol chad me'anachu. E, de acordo com o Chachamim, esse quarto passuk não está escrito Kohen Gadol, está escrito Ad Mota Kohen, até a morte do Kohen, não falou Kohen Gadol. Então, o Chachamim entendem que esse Ad Mota Kohen, até a morte do Kohen, é um dos 3 Kohanim que aparecem nos outros psukim. Não é um passuk extra, não é um Kohen a mais, é um dos outros. Então, para eles, não tem um quarto Kohen que libera os moradores. Lefichach imoteem shel Kohanim vechulei, a Mishnah falou
que já que a morte do Cohen libera os moradores para voltarem para casa, existe o risco deles rezarem pela morte do Cohen Gadol para poderem ser libertados, por isso as mães levavam para eles comida e roupas, etc. Pergunta Gemara, Tama de Lomatsu, parece Gemara, parece da nossa Mishnah que o motivo que o Cohen Gadol realmente não vai morrer antes da hora é porque não rezaram. Ah, Matzlu Matei, parece daqui a priori que se rezarem pela morte do Cohen, ele pode acabar morrendo pela reza deles. Certo? Mesmo que é uma reza ruim, é uma reza que está rezando pela morte de alguém, parece que ela vai funcionar. Verti, varei, está escrito no pasuk, que tzipor lanut, que dror lauf, ken klat chinam, lotavo, está escrito no pasuk, que klelat chinam, uma maldição de graça, uma maldição sem motivo, ou até uma reza sem motivo pelo mal de outra pessoa, ela não funciona, certo? A reza, ela funciona quando você reza pelo bem de alguém, mas não pelo mal. A priori, rezar pelo mal de alguém, para acontecer uma coisa ruim com alguém, não vai funcionar, se ele não merece. E aqui o Kohen Gadol, a priori, também não merece. Ele não fez nada de errado. Amaral Saba, me pirkei derava shmi ali, falou alguém, olha, eu ouvi no shiur de Rava a seguinte explicação, o Kohen Gadol, uma das funções do Kohen Gadol é rezar pela geração dele. Ele deveria ter rezado para que essa morte em vão, essa morte sem querer não tivesse acontecido. Se essa morte aconteceu, se alguém matou uma pessoa sem querer, não foi intencional, então isso daqui aconteceu porque o Kohen Gadol não rezou o suficiente pela geração. Então, já que ele não rezou o suficiente pela geração, ele tem uma certa parte de culpa, por isso a reza deles pela morte do Kohen Gadol poderia funcionar. Veika de Matem tem quem diga que o motivo que a reza dele, tem quem diga que a nossa Mishnah ela falou algo um pouco diferente, e sim que elas levavam presentes, por quê? Que deixa itpalur benem shelo yamutu. Tem quem diga que o motivo que elas levavam comidas e roupas para as pessoas que estavam lá, não é para eles não rezarem para o filho morrer, e sim para eles rezarem para o filho não morrer, ou seja, parece que o Kohen Gadol, a culpa da morte dessas pessoas que foram mortas sem querer, fica nas costas do Kohen Gadol e pode causar a morte dele, mesmo que ninguém rezar pela morte dele. Parece que o que aconteceu pode trazer a morte antecipada do Kohen Gadol. Sim, então elas levavam presentes para eles rezarem pelo filho, pelo Kohen Gadol, os filhos delas, pelo Kohen Gadol, para ele não morrer. Tama de Matzlu, parece que a reza deles pode salvar o Kohen Gadol. Alo Matzlu mata, e parece que se eles não rezarem pelo Kohen Gadol, ele pode acabar morrendo devido às mortes que aconteceram lá. Maiava Lelemivat, pergunta o que ele podia ter feito? Ele não tinha como salvar a pessoa que morreu sem querer, certo? Eles perguntavam da seguinte forma, eles usavam um provérbio que costumavam usar no lugar para fazer a pergunta. Tu vezigud mangid. Tu vezigud mangid. Tu vezigud é o nome de duas pessoas, tem toda uma história em torno da história deles, mas Tuvia pecou, e Zigud, ele veio testemunhar do pecado de Tuvia, mas se eu não me engano ele era uma testemunha única, que não servia de testemunha, e aí Zigud foi castigado. E aí ele falou, ok, o Tuvia pecou e eu sou castigado? Ele testemunhou um testemunho que não era válido, acho que ele era uma testemunha única, então não ia aceitar o testemunho dele, mas ficou um provérbio. O Tuvia pecou e o Zigud vai ser castigado, então uma pessoa fez errado, castigada, então aqui fica a mesma pergunta. O cara que matou alguém sem querer, ele tem alguma culpa no cartório para Hashem ter feito isso com ele, ter feito ele entrar nessa situação. E o Kohen Gadol vai ser castigado, morrer? Atamabra em Eretz Israel, um provérbio um pouco diferente. Shem Nasiv, o Mibagai Gazir, a Shem Ben Hamor, a Torá conta que Shem ele para casar. E os filhos de Jacob, os irmãos de Diná, eles falam, olha, vamos fazer um acordo. Você quer continuar casado com Diná? Todo mundo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas com a condição que todo mundo que mora aqui em Shem vai fazer Brit Milá, certo? E aí a gente vai ser um povo só, vocês vão fazer parte da nossa casa. Assim eles fizeram lá. E lá, então, também ficou a mesma situação. Shem vai casar com Diná, o Shem é o nome dele, ele vai casar com Diná, ele vai ter um casamento, vai ter uma esposa, ele vai ter o proveito, e todo mundo vai ter que fazer Brit Milá, os outros vão sofrer por causa dele. Aqui é a mesma ideia, certo? São provérbios que servem para a mesma questão. O cara que matou alguém sem querer, ele matou alguém sem querer porque ele tem alguma culpa nisso. A Hashem fez isso acontecer com ele porque ele tem alguma culpa. E o Kohen Gadol vai morrer por causa disso? Amar al-Salman Pirkei-Derava falou alguém que foi no Shur de Rava, certo? O que a gente viu antes, a mesma resposta. Me Pirkei-Derava Shmi ali, eu vi isso
no Shiurim de Rava, que o Kohen Gadol ele tinha que ter pedido Rachamim, ele tinha que ter rezado pela geração dele, ele não rezou, então ele tem uma certa culpa na morte dessas pessoas, por isso pode ser que ele vai ser castigado devido a isso. Que há de Algavra de Achlei Arie Birchuk Tat Parsi Minei de Rabbi Yoshua ben Levi Velo Ishta Eliyahu Beadei Tlata Yomei. Como a gente encontra com Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, Eliyahu Hanavi costumava visitar ele todo dia, e certa vez uma pessoa, um homem foi devorado por um leão a uma distância de 3 parsaot de Rabbi Yoshua ben Levi, certo? Há muitos quilômetros. A vários quilômetros da casa de Rabbi Yoshua ben Levi, uma pessoa morreu, foi atacada por um leão. E por causa disso, Eliyahu Hanavi ficou 3 dias sem visitar Rabbi Yoshua ben Levi. A priori, o que Rabbi Yoshua ben Levi tem a ver com a história? O cara foi atacado por um leão na estrada a 20 quilômetros da casa dele. Aqui também é a mesma coisa. Rabbi Yoshua ben Levi, ele tem que rezar por toda a geração, por todo mundo que está na região dele, pelo menos. Então, se alguém morreu dessa forma na região dele, tem uma certa culpa de Rabbi Yoshua ben Levi. Amaraviu da Marav, falou Raviu em nome de Rav, Kilat Hinam Afilo Bechinam Hiba. Se for uma Kilalá, se for uma maldição de um Chacham, de um Talmid Chacham, que ele tem Torá, mesmo que seja de graça, funciona. Uma reza, uma maldição de graça, uma reza pelo mal de outra pessoa de graça não pega, não funciona. Mas se for de um Talmid Chacham, sim. Minala, onde a gente sabe disso, onde a gente aprendeu esse conceito, Mi Achitofel, a gente conhece isso da história de Achitofel. O que aconteceu com Achitofel? David Amelech, ele estava construindo, ele queria construir um Beit HaMikdash. A gente tinha falado que ele não pode construir, mas ele estava pelo menos preparando a estrutura. Então ele cavou 2 buracos muito fundos onde ficava o Mizbeach, para que o sangue não, para que o vinho jogado no Mizbeach descesse para esses buracos. Então ele cavou 2 buracos muito, muito fundos, e ele acabou chegando lá numa profundidade que começou a subir água, não sei se era um lençol freático, algo do tipo, começou a subir água. Cafate Roma, começou a subir tanta água, estava subindo tanta água de baixo que estava inundando toda a região. E aí, David Amelech falou, como eu faço para segurar essa água e evitar com que ela destrua o mundo, que essa água agora vai inundar tudo. Amar mal lichtov shemachaspa mishta beteroma. Delico adurtei, ele perguntou o seguinte, olha, será que eu posso escrever o nome de Akadosh Baruch Hu num pedaço de jerez, de barro, jogar ali no buraco para segurar a água? O nome de Akadosh Baruch Hu vai segurar a água, só que o que vai acontecer? O nome de Hashem vai ser apagado. Quando misturar o barro com a água lá, o nome de Hashem vai ser apagado, mas isso ia funcionar. Será que eu posso fazer isso ou não para manter a água no lugar? Por um lado eu estou salvando o mundo, por outro lado eu estou apagando o nome de Akadosh Baruch Hu, certo? Que é um pecado. Posso fazer isso ou não? Leika de Amar Leimida, e ninguém respondeu. David Amelech perguntou isso lá para o Beit HaMidrash, para os Chachamim que estavam no momento, e ninguém falou nada. Amar, aí David Amelech falou o seguinte, todo mundo que sabe a resposta para isso e não fala, e Hanek Begrono, que ele seja enforcado. Assim David Amelech falou, amaldiçoou que quem sabe a resposta e não falou nada, que ele seja enforcado. Nassá, Achitofel Kavachomer Beatzmo. E aí Achitofel, que estava lá, ele pensou o seguinte, ele fez um Kavachomer, Amar, pensou assim, o Malasot Shalom Benish Leishto Amra Torash Mishenirtab Kedushai Machiel Amaim, se para fazer a paz entre o marido e a esposa, Akadosh Baruch Hu escreveu na Torá, que pode apagar o nome dele, certo? Fazer a paz entre o marido e a esposa é na história de Sotá. Um homem que falou para a esposa dele, olha, eu não quero que você fique escondido, não quero que você entre num quarto com um fulano, certo? Ele suspeitou de que tinha alguma coisa entre a esposa e esse cara, e ele falou para ela, eu não quero que você entre no quarto com ele, ficar sozinha com ele de jeito nenhum, e ela ficou sozinha com ele. Essa mulher é chamada de Sotá. Ela é levada para o Beit HaMikdash, e ela toma aquela água para verificar se aconteceu alguma coisa ou não. Se aconteceu alguma coisa, se realmente ela traiu o marido, ela vai ser castigada, se não, não. Agora, essa água, o que colocam nessa água? Se escreve num pergaminho a Parashá de Sotá, que inclui o nome de Hashem, misturam isso na água, até dissolver o pergaminho lá e ela bebe essa água. Mas na hora que vão dissolvendo o pergaminho, o nome de Hashem que está escrito na Parashá também é apagado. E mesmo que é proibido apagar o nome de Hashem, para fazer a paz entre o marido e a esposa, descobrir o que aconteceu lá e fazer a paz entre eles, é permitido.
certo? Então, não tem problema. Então, falou que estava o seguinte, se para fazer a paz entre o marido e a esposa é permitido apagar o nome de Hashem, lekola olam kulolo kol sheken, mas ainda para salvar o mundo, certo? Essa água estava inundando o mundo inteiro, então mais ainda que aqui é permitido. Amar Shari permitiu, a Ahitofel falou, não tem problema, falou para David Amelech, pode escrever o nome de Hashem num pedaço de barro, jogar lá na água para a água parar de subir. Katav shemachaspa shadei atehoma nachad vekama duchtei. E aí funcionou, David Amelech escreveu o nome de Akadosh Baruch Hu num pedaço de barro, jogou lá no buraco e segurou a água. Então, David Amelech amaldiçoou de graça, a priori, certo? Ele não tinha motivo para amaldiçoar quem estava lá. Mas, já que David Amelech ele era Talmid Chacham, a maldição dele pega mesmo que foi de graça. Vefilo Achi, mesmo que não foi merecido, Ahitofel no primeiro momento ele não sabia a resposta, certo? Mas mesmo que não foi merecido, está escrito com relação a Ahitofel, o fim da vida dele, Ahitofel era aquilo nas taitzato. Ahitofel era um mau conselheiro, certo? Ele aconselhava Shaul contra David Amelech, e aí ele deu um conselho para Shaul, para atacar David Amelech quando ele estava encurralado, e outra pessoa deu outro conselho, e Shaul não seguiu o conselho de Ahitofel. Quando Ahitofel viu que o conselho dele não foi aceito, ele era o conselheiro do rei. Tudo que ele falava, o pastor chega a dizer o que Ahitofel falava é igual perguntar para o Urim Vetumim, igual perguntar para aquelas pedras do Kohen Gadol. Quer dizer, ele sabia o que ele estava falando e não tinha erro nenhum. Mas quando ele viu que o conselho dele não foi aceito, ele ficou muito magoado, ficou muito sentido. Ele selou o burro dele, voltou para casa. Ele voltou para casa, deu as ordens lá, colocou a casa em ordem, que se enforcou. Então, morreu nesse momento, certo? Então, mesmo que aquilo lá de David Amelech foi Bechinam, não foi merecida, o que ele falou acabou acontecendo com Ahitofel. Então, de forma geral, mesmo que a gente viu no Passuco que uma maldição, uma reza contra alguém, ela não funciona, se ela for de graça, se for um Talmid Chacham, ela pega. Quando um Chacham mekalel alguém, amaldiçoa alguém, mesmo que ele condicionou, estou te amaldiçoando se você não fizer tal e tal coisa, mesmo que ele condicionou e o cara cumpriu a condição, ainda assim, aquela lá acontece. Minalan, de onde a gente sabe disso? De Eli, da história de Eli, que era o Kohen Gadol, de que amarlei Eli leshmuel, koyaselecha Elokim, bekoyosifim tekached memeni davar. Os filhos de Eli não seguiram o caminho de Eli, eles não eram tzadikim igual o pai, e a Kadosh Baruch Hu falou para Shmuel, ele fez uma profecia, Shmuel recebeu uma profecia de que os filhos de Eli iam morrer no mesmo dia e que a casa de Eli seria amaldiçoada. E aí quando Eli encontra Shmuel, ele sabe que Shmuel teve uma profecia, ele pergunta para Shmuel, o que a Kadosh Baruch Hu falou para você? Me fala exatamente o que ele falou, e se você não me falar exatamente o que ele falou, que o que aconteceu comigo aconteça com você. Certo? Ele amaldiçoou Shmuel Altnai. Se você me contar, não tem maldição, mas se você não me contar, está amaldiçoado. E mesmo e mesmo que está escrito que Shmuel cumpriu, ele falou exatamente o que foi dito para ele, ele cumpriu o que ele pediu. Mesmo assim está escrito mesmo assim, a maldição pegou e os filhos de Shmuel não seguiram o caminho dele. Fazer uma pausa porque a Gumará travou aqui, um minutinho. ולא חנב. virando עמוד. יוד א' עמוד ב'. אמר רב יהודה אמר רב רב נידוי על תנאי צריך הפרה. Alguém que ele foi colocado de nidui, ele foi excomungado al tnai, ou seja, fala, olha, se você fizer isso e isso, você vai ser excomungado, mesmo que ele não fez, certo? Ou pelo outro lado, olha, se você não fizer isso e isso, você vai ser excomungado, mesmo que ele fez o que ele tinha que fazer, ele não merece ser excomungado, ainda assim precisa desfazer o nidui. Minalan Yehudá, a gente aprende isso da história de Yehudá. Yehudá falou para Yaakov Avinu, olha, se eu não trouxer Binyamin de volta, eu vou ficar de nidui, eu vou ser expulso da família, eu vou ser colocado de lado, certo? E ele trouxe Binyamin de volta. A priori ele fez o que tinha que fazer, mas ninguém desfez o nidui, ninguém desfez o
não sei como fala, certo? O ato de ser excomungado. Ninguém desfez isso, então Yehudá sim foi castigado, sim ficou de fora. E até que alguém veio e desfez. Como está escrito no Pasuk, vai Marashum Bar Nachman Amar Rabi Yonatan, mas o que significa o Pasuk? Yehid Reuven Valiamot Vezot Le Yehudá. Está escrito no Pasuk o seguinte, Moshe Rabbeinu, quando ele dá brachá para as tribos, ele fala o seguinte, Yehid Reuven Valiamot, que Reuven viva e não morra, Vimetav Misbar, e depois ele dá uma brachá para Yehudá. Está escrito no Pasuk, Vezot Le Yehudá, essa brachá que Moshe Rabbeinu deu para Shevet Yehudá, Vayomar Shema Hashem Kol Yehudá, Hashem ouviu a voz de Yehudá, Velamot Evieinu, e aproximou ele do povo dele, aproximou Yehudá do povo, e Adav Ravlo, ele vai ter controle da mão, ele vai ter força, Vezer Mitzarav Tieh, ele vai ter apoio. O que é essa brachá que Moshe Rabbeinu deu para a tribo de Yehudá? Então explica o seguinte, explica Rashum Bar Nachman o seguinte, Kolotam Arbaim Shana Sheu Yisrael Bamidbar, os 40 anos que Amisrael estavam no deserto, depois que saíram do Egito, e tiraram de lá os avós, tiraram de lá as tribos, os filhos de Jacó foram enterrados no Egito. Atzmotav Sheyudá Gulgalim Baaron. Os ossos de Eudá, os ossos dos tzadikim, geralmente eles se mantêm no lugar, certo? Os tzadikim, o corpo deles não estraga, eles se mantêm inteiro. Agora, os ossos de Eudá, não, os ossos de Eudá estavam rolando dentro do Aron, é um sofrimento muito grande. Amad Moshe Bikesh Alav Rachamim, até que Moshe rezou por Eudá. Amar Lefanav, ele falou para Hashem, Ribono Shel Olam, Moshe Rabbeinu rezou para Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Migaram le Reuven Sheyodeh, quem fez com que Reuven confessasse o pecado dele, Reuven, ele misturou lá a cama de Jacó vindo, ele passou ela de uma tenda para outra, para a tenda da mãe dele, para a tenda de Leá. Então, quem foi que deu a força para Reuven para confessar algo de errado? Yehudá. Yehudá foi aquele que trouxe a força da confissão para o mundo, já que Yehudá confessou um pecado que ele fez com a história de Tamar, Reuven aprendeu dele a confessar. Então, quem trouxe a confissão para o mundo foi Yehudá. Então, ele rezou para Kadosh Baruch Hu, olha, Yehudá que trouxe a confissão das pessoas para o mundo, alguém confessar o pecado, não deixe isso acontecer com ele, não deixe ele ter esse sofrimento. Vezot Leudá, Shema Hashem Kol Yehudá. E aí, biscuta essa tefilá de Moshe Rabbeinu, al ivrei lechafa, os ossos de Yehudá voltaram para o lugar, se conectaram de novo. Lo ava kamai lelele metivta derakia. Embora os ossos voltaram para o lugar, não estavam deixando Yehudá subir para Yeshiva que tem lá no céu, onde fica todo mundo sentado estudando, certo? Porque ele tinha sido colocado de Nidui condicionalmente, ele cumpriu a condição, mas não tinham desfeito o Nidui, então ele estava meio que de fora, não deixava ele entrar no Beit HaMidrash lá em cima. E aí Moshe Rabbeinu rezou, Velamot Evieinu, e aí liberaram. Lo avakayada lemishka lomitra, ele entrou, Beshmata, ele entrou no Beit HaMidrash, mas ele não entendia nada, ele não conseguia estudar, quer dizer, a cabeça dele não estava funcionando direito. Ele entrou no Beit HaMidrash, mas ele não era ele mesmo. E aí Moshe Rabbeinu rezou, e para que ele volte a ser ele mesmo, que ele consiga discutir e conversar. Porém, apesar de ter melhorado a situação, todo mundo fazia uma pergunta para ele, ele não sabia a resposta, ele não sabia responder para as pessoas. Então ele ainda não estava perfeito, não estava 100%. Veser mitzarav tieh, e aí Davi, Moshe Rabbeinu rezou, Veser mitzarav tieh, a brachá que ele deu para Yehudá, e aí ele voltou pro normal, certo? Aí Yehudá voltou pro lugar dele. Bom, agora a gente volta para o tema da nossa Mishnah. Nossa Mishnah que foi dito que se morrer o Kohen Mashuach Milchama, o Kohen Merubeh Gadim, ou o Kohen... Desculpa, Mashuach Milchama não, é a opinião de Rabi Yehuda. Se morrer o Kohen que ele é Mashuach Veshemen Mishcha, ou o Kohen Merubeh Gadim, ou o Kohen que era substituto temporariamente, quando esses três morrem, a pessoa volta para casa. Pergunta Gemara, aí baileu bemitat kulam ou rozer ou deu bemitat echad mehem. Pergunta Gemara, quando está escrito que a morte desses três libera o cara para voltar para casa, é quando os três morrem ou quando um deles morrer? Se um deles morrer já é suficiente para ele estar libertado, para ele voltar para casa. Porque da Mishnah parece que precisa da morte deles, do Kohen Gadol e do substituto dele. Será que precisa realmente os dois morrerem para ele voltar? Ou quando um dos três morre ele já está liberado? Tashma, vamos ver o que aparece na seguinte Mishnah. Na próxima Mishnah aparece o seguinte: Nigmar dino belo Kohen Gadol. Se o cara estava sendo julgado e na hora que terminou o julgamento dele não tinha Kohen Gadol, o Kohen Gadol tinha falecido e ainda não tinha sido nomeado um novo, em no yotze misham leolam,
ele não vai, nunca mais vai sair da cidade de refúgio. Ele só saiu da cidade de refúgio na morte do Kohen Gadol, que era o Kohen Gadol quando eles foram julgados culpados. Se na hora que o cara foi julgado culpado não tinha Kohen Gadol, porque o Kohen Gadol anterior tinha morrido e não foi nomeado um novo, ele não, ele não sai de lá nunca mais. Parece que mesmo que o outro Kohen morra, certo? O Kohen substituto morra, ele não é liberado, porque precisa que os dois Kohanim morram, tanto o Kohen Gadol quanto o substituto. Vem imita, se a morte de um dos Kohanim é suficiente para liberar ele, Liadar Bey, ele poderia ser libertado quando morreu, o Kohen Gadol substituto. Parece que se não tem Kohen Gadol para morrer, ele nunca é libertado, mesmo que o Kohen Gadol substituto morreu. Então parece que tem que ter os dois lá. Responde agora, Bedeleika, talvez não. Talvez está tratando que é uma época em que não tem Kohen Gadol substituto. Ninguém, o Kohen Gadol anterior nunca ficou passul, trabalhou a vida inteira, nunca foi substituído. E aí, na hora que ele morreu, não tem nem Kohen Gadol, nem Kohen Gadol substituto. Por isso, o cara que foi julgado justamente nesse momento não tem saída, não tem liberação. Mas se tivesse um Kohen Gadol substituto, ele seria liberado com a morte dele, mesmo que não tivesse Kohen Gadol. Ou seja, pode ser que a morte de um dos Kohanim é suficiente, por isso não dá para provar para nenhum dos dois lados. Bom, próxima Mishnah a gente segue da próxima vez. Escolha.